Oi, nessa aula vamos falar sobre volumes, na verdade, volumes de sólidos. Ok, para começar, vamos pegar um cilindro. Um sólido que todo mundo já conhece. Tá bom? Então, aqui temos um cilindro. Ok, e onde a base tem raio R. Então, temos um disco ou um círculo de raio R. Então, o que podemos dizer sobre o volume desse cilindro aqui? Na verdade, se denotamos aqui a altura H, o volume vai ser o quê? O volume desse caso é πr quadrado, que é a base, vezes H. Tá bom? Mas, em geral, nesse caso, nesse cilindro aqui, a base é um círculo, ou mais precisamente um disco. Mas também temos um cilindro quando a base aqui não necessariamente é o disco, mas temos que ter uma base inferior, uma base superior, que são paralelas e congruentes. E nesse caso, o que vai ser o volume? O volume, em geral, é a base, na verdade, a área da base aqui, vezes a altura. Isso acontece quando? Quando temos um cilindro. Então, esse aqui, o que temos é um cilindro. Tá bom? Agora, a pergunta é: como podemos definir o volume em geral, quando temos um sólido que não é necessariamente um cilindro? Vamos começar a tentar entender essa questão e tentar chegar até uma definição mais precisa do volume. Então, eu vou tentar desenhar um sólido aqui. Ok. Então, temos Então, ok. Aqui temos um sólido, tá bom? E, em geral, vamos denotar esse sólido por letra S. E a ideia é como calcular o volume desse sólido aqui. A ideia principal nesse caso é cortar esse sólido em pedaços. Então, cortar esse sólido em pedaços, como fizemos no caso da área, e aproximar cada parte por um cilindro. Ok? Então, como vamos fazer isso? Vamos tentar no início ver uma coisa aqui. Então, vou pegar um plano aqui. Tá bom. Então, eu peguei aqui um plano PX. E esse plano vai dar o quê? Temos aqui nesse caso, essa área aqui que temos, essa parte, vou denotar por AX. Isso é o quê? AX é a área da seção transversal de S. Então, S é AX, que temos aqui. AX é a área da seção transversal de S no plano PX. Ok? Onde esse plano PX aqui é o quê? É perpendicular ao eixo X
e passa pelo ponto X. Então, aqui, nesse ponto, temos o ponto X. Então, nesse caso, temos o quê? Temos esse plano PX, que é perpendicular ao eixo X, e passa por X. E esse plano corta esse sólido aqui, nessa região aqui, que se chama acessal transversal de S no plano PX. Tá bom? Agora, qual a ideia? O que precisamos fazer? Nesse caso, o que podemos fazer é o seguinte. Podemos dividir SS em N fatias. Então, podemos dividir S em N fatias de larguras iguais ΔX, ok? E como os planos PX1, PX2, PXN. Então, podemos fazer o quê? Vamos pegar a largura ΔX e vamos cortar com os planos PX1, PX2 e PXN, ok? Então, estamos cortando isso com os planos PX1, PX2, PXN em fatias de largura ΔX. Então, se eu posso escolher aqui x1, x2, é assim por diante, e aqui vou obter xn, ok? Então, essa é a ideia. Podemos continuar usando esses pontos, dividir esse sólido em fatias de larguras iguais ΔX. Agora, o que podemos fazer? Nós podemos escolher aqui, por exemplo, o nosso ponto xi menos 1 e o ponto xi, nesse caso. Então, vamos tentar ver o que vamos obter. Na verdade, podemos obter o seguinte. Vamos obter. Temos isso. Ok, beleza. Tá bom. Então, nesse caso, obtemos o quê? Temos aqui ΔX. Essa largura aqui é ΔX, ok? E então, o que estamos fazendo? Como estamos obtendo isso? Estamos obtendo isso considerando x e estrela nesse intervalo, x menos 1, xi, ok? E agora, se, nesse caso, temos AXI estrela. Então, aqui vamos obter AXI estrela. E o que vai ser volume desse pedacinho aqui? Então, estamos tirando esse pedacinho aqui, cortando por plano PXI menos 1 e PXI. Eu não vou desenhar aqui só para não confundir as coisas. Então, vamos obter um cilindro dessa forma, onde temos essa largura aqui, ΔX, e essa é a área da base do cilindro. Então, o que podemos obter sobre o volume desse cilindro? Sobre o volume dessa fatia, e eu vou denotar essa fatia por SI, nós sabemos que isso é A, xi estrela, vezes ΔX. Tá bom? Então, o volume de um pedaço cortado aqui é exatamente, mais ou menos, a xi estrela ΔX. Mas então, o que podemos dizer sobre o volume total? Volume total de S é o quê? Volume é aproximadamente igual a 1 ATN a xi estrela ΔX. Tá bom? E claramente, essa expressão vai melhorar quando Sn tende a infinita. Então, essa expressão sempre melhora quando Sn tende a infinita. Tá bom? Mas então, pensando nessa maneira, vamos obter a definição. Pensando nessa maneira, obtemos a definição de volume. Vou escrever aqui definição de volume. De volume. Seja S
um sólido que está entre x igual a e x igual a b. Se a área da seção transversal se a área da seção transversal de S no plano PX ok? No plano PX, passando por X e perpendicular ao eixo X, ok? É AX onde há uma função contínua então o volume de S é ok. É dada como essa fórmula. Volume é igual, limite, N tende a soma, I é igual a N, de 1 até N, a x e a estrela, delta x. Então, essa é exatamente essa soma que discutimos. E como já falamos, cada vez quando N é maior, esse volume é mais próximo a essa expressão aqui. E quando N tende a infinito, obtemos o volume. Mas olhando nessa soma como uma soma de Riemann, o limite de uma soma de Riemann, sabemos que o que é isso? Essa é a integral de A até B de AX dx. Ok? Então, essa é uma fórmula sobre volume. Mais uma vez, seja S um sólido que está entre x igual a e x igual a b. Se a área da seção transversal de S no plano PX, passando por x e perpendicular ao eixo x, é AX, onde há uma função contínua, então o volume de S é a integral de A até B de AX dx. Então, qual a ideia em geral para achar o volume de um sólido e encontrar essa seção transversal, ok? Exatamente essa seção o que tivemos nesse caso. Ok. Agora vamos tentar resolver um exemplo. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Encontre o volume de uma esfera de raio R. De uma esfera de raio R. Ok? Então, vamos encontrar o volume de uma esfera de raio R. Nós já conhecemos a fórmula para volume de uma esfera de ensino médio, mas de qualquer jeito, vamos tentar calcular essa fórmula. Então, ver como podemos achar essa fórmula.
Ok? Então, eu vou colocar aqui a estrela com centro 0 nesse ponto. Então, temos o seguinte. Tá bom? Aqui temos uma esfera. Então, o raio da esfera é SR aqui. SR é o raio da esfera. Aqui temos o ponto X. Tá bom? Beleza. E o que podemos dizer sobre essa distância aqui? Essa distância é X. Mas agora também temos esse raio aqui. Essa parte aqui. E o que podemos dizer sobre essa parte aqui? Na verdade, se olharmos na seção transversal, ops, só um minutinho, vamos tentar voltar com uma esfera. Ok. Ok, beleza. Vamos tentar ver o que é a seção transversal dessa esfera. É o seguinte. Beleza? E temos isso aqui. Ok? E esse raio. Vou denotar esse raio da seção transversal por Y. Esse é a X e esse raio é aqui Y. Mas o que é esse Y? Y é exatamente esse pedacinho aqui. Mas podemos facilmente ver que esse Y é o quê? Y é R quadrado menos X quadrado. Por quê? Porque esse R é o raio da esfera. Temos aqui o ponto X. E se pegamos o plano PX perpendicular ao ponto X aqui, ao eixo X e que passa pelo ponto X, vamos obter isso aqui. E onde esse Y é o quê? Pelo teorema de Pitágoras, é raiz quadrada de Rx aqui. Mas agora, o que podemos dizer? O que é AX? Daqui temos que o nosso AX é o quê? P vezes Y quadrado. Porque no nosso caso, a seção transversal é simplesmente o quê? É um disco, ok? Cuja área é P vezes Y quadrado. Π vezes Y quadrado, então isso é π vezes R quadrado menos X quadrado. Mas agora nós sabemos o que é o volume. Para calcular o volume, temos de menos R até R de AX dx. Essa é a última fórmula que aprendemos aqui. Então, o volume é dada dessa forma. De A até B, AX dx. Então, o que vamos obter? Vamos obter integral de menos R até R, π vezes R quadrado menos X quadrado dx. Tá bom? Mas isso é igual ao quê? π R quadrado x menos π x cubo sobre 3. De menos R até R. E vamos agora substituir aqui. Vamos obter π R quadrado vezes R menos π R cubo sobre 3 menos π R quadrado vezes menos R menos π vezes menos... Ok, vou escrever isso nessa forma. Vezes menos R cubo sobre 3. Então, temos o quê? Temos πr cubo menos πr cubo sobre 3 mais πr cubo menos πr cubo sobre 3. Beleza. E, finalmente, obtemos o quê? Isso é 4 sobre 3 πr cubo. Tá bom? Então, o que obtemos? Podemos isso escrever como
obtemos que o volume é 4 sobre 3 πr cubo. E acho que todo mundo concorda que essa é exatamente a fórmula que já sabemos do ensino médio. Mas agora, com cálculo, podemos mostrar precisamente, calculamos o que é a fórmula, qual é a fórmula para volume de uma esfera de raio R. Beleza. Agora, vamos passar para um outro exemplo. Então, o segundo exemplo. Exemplo 2. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X da região sob a curva y igual a x quadrado acima do eixo X de 0 a 1. Então, de 0 a 1. Beleza. Então, vamos tentar. Temos esse exemplo e vamos tentar encontrar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X da região sob essa curva acima do eixo X de 0 a 1. Ok? Tá bom, então o que temos? Vamos tentar esboçar o gráfico no início dessa função. Então, temos esse gráfico e temos yx quadrado. Então, mais ou menos temos essa região, ok? Temos essa região, se aqui temos o ponto 1, aqui temos também o ponto 1. E agora, qual a ideia? A ideia é, temos que, ok, só um minutinho, então, não. Para ver, na verdade, temos aqui yx quadrado, não temos y igual a x, só isso. Então, temos a equação, uma parábola y igual a x quadrado e temos isso mesmo aqui, ok? Temos um. Agora, mesma maneira, vamos obter o quê? Se tentamos, então a nossa área é qual? A nossa área é exatamente essa área aqui, ok? E essa é a nossa região e nós precisamos achar o volume do sólido obtido pela rotação dessa região, ok? Em torno do eixo X. Essa é a função y igual a x quadrado. Ok? Então, essa é a nossa função, mas a nossa região é exatamente essa parte aqui. Então, o que vamos obter? Se tentarmos de novo, vou tentar aqui esboçar aqui. Obtemos o quê? Temos essa região aqui, mas se fazemos uma rotação aqui em torno do eixo X, então temos aqui Y, temos X, vamos obter o quê? Vamos obter esse sólido aqui. Tá bom?
Então, temos algo assim. Mas o que vai ser acessar o transversal nesse caso? Se eu escolho aqui o ponto X, acessar o transversal vai ser qual forma? Acessar o transversal vai ter essa forma aqui. Ok. E o que é o nosso raiz aqui? AX, então se essa parte aqui vai ser AX. Então, o que podemos dizer? O que é esse R? O nosso R aqui, quando temos X, o que vai ser isso? Essa é a Y igual a X quadrado. Então, temos Y igual a X quadrado. Então, o nosso R é X quadrado. E quando temos uma rotação de uma área dessa forma, que está bem preenchida aqui, tá bom? Então, sempre temos o quê? Um disco de raio. E qual é o valor de raio? No ponto X, temos X quadrado. Então, o que é a X? A X, nesse caso, é πr quadrado. πr quadrado, e isso vai ser πx elevado a 4. Mas como já sabemos o que é acessar o transversal, podemos calcular o volume. O que vai ser o nosso volume? Vai ser de 0 a 1 ax dx. Mas o que é isso? De 0 a 1 π x elevado a 4 dx. Mas isso é π x elevado a 5 sobre 5 de 0 a 1. Isso é o quê? Π sobre 5. E pronto. Achamos o volume. O que é o volume desse sólido? É π sobre 5. Tá bom? E lembra sempre quando temos, precisamos fazer a rotação de uma região dessa forma, ok? Abaixo de uma curva e acima do eixo X, sempre acessar o transversal vai ser o quê? Vai ser um disco. E como vamos achar esse raio aqui? No ponto X, y é x quadrado. Então, o raio é exatamente isso. É x quadrado, e por isso a x sempre é π vezes r quadrado, porque a área desse disco aqui, nesse caso, π vezes x elevado a 4. Ok. Vamos passar para tentar fazer um outro exemplo que é bem parecido. Então, exemplo 3. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X da região sob a curva y igual a x cubo menos x elevado a 4 e acima do eixo X. Solução. Então, nesse caso, a pergunta é, será que sempre é necessário esboçar o gráfico? Não necessariamente, não é necessário esboçar o gráfico. Então, nesse caso, sabemos o quê? Sabemos que x cubo menos x elevado a 4 é igual a zero quanto? Se x igual a 0 e x igual a 1. Então, sabemos que nesses dois pontos, então, a região que fica sob essa curva e acima do eixo X, na verdade, vai de 0 até 1. E x cubo menos x elevado a 4, observam aqui, x cubo menos x elevado a 4 maior ou igual que 0. M0, 1. Tá bom?
Por causa disso, vamos saber obter o quê? Aqui temos uma função, então, o que vai ser acessar o transversal? Acessar o transversal dessa curva aqui, da região que temos nesse caso, vai ter raio o quê? A raio vai ser exatamente a função, o valor da função, e temos que integrar de 0 a 1. Então, o que vai ser o nosso volume? Sem fazer o esboço, nós podemos perceber que o volume é de 0 até 1 de π de quê? Acessar o transversal com certeza é o quê? É um disco, como no exemplo anterior. E o raio desse disco é x cubo menos x elevado a 4, quadrado dx. Tá bom? E agora, claramente, não é difícil resolver esse exercício e achar esse volume. Eu vou deixar vocês terminar com esse exercício, ok? E, em vez, vamos passar para um outro exercício que vai ser de uma natureza diferente. Vamos ver. Exemplo 4. Ok? Vamos tentar resolver exemplo 4. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x cubo, y igual a 8 e x igual a 0, em torno do eixo y. Em torno do eixo y, ok? Agora, temos uma rotação em torno do eixo y. Nos exemplos anteriores, tivemos uma rotação em torno do eixo x. E vamos ver qual a diferença, mais ou menos, ok? Então, a solução, temos o quê? Qual a nossa região? Temos a seguinte região. Ok, então temos aqui y, x e... Ok, vou usar uma outra linha aqui. Essa reta y igual a 8. Ok? Temos aqui 0. E essa é a curva y igual a x cubo. Beleza. Então, qual é a nossa região? A nossa região é essa região por aqui. E agora temos o quê? Temos que encontrar o volume do sólido obtido pela rotação dessa região em torno do eixo y. Vamos tentar ver o que vamos obter, o que podemos obter nesse caso, que fazemos uma rotação. Então, temos o seguinte. Ok. Então, vamos ver.
Então, vamos obter um sólido dessa forma aqui, ok? Então, eu vou escrever beleza. Tá bom. Então, nessa forma, obtemos um disco aqui. Qual a espessura desse disco? A largura é ΔY, ok? E então temos o quê? Y igual a x cubo, tá bom? Então, nesse caso, nesse ponto, nós temos um Y, ok? Mas quando temos esse Y, o que vai ser o valor desse X aqui? X vai ser, vou usar uma outra cor, X vai ser raiz cúbica de Y. Ok? Mas agora, em vez de, como temos uma rotação em torno do eixo Y, em vez de pegar uma seção transversal perpendicular ao eixo X, nós podemos pegar uma seção transversal perpendicular ao eixo Y, ok? E nesse caso, de novo, vamos obter o quê? Vamos obter um disco aqui. E esse disco tem o quê? Essa é a espessura aqui, então a altura é ΔY, e temos essa seção transversal. Mas essa seção transversal é o quê? Nesse caso, vamos obter esse x, o valor de x. Então, se temos essa seção transversal aqui, eu vou obter o quê? Vamos obter a y. Então, vamos obter algo assim. Ok? E o raio, o que é nesse caso o raio? Raiz cúbica de y. Então, a y é o quê? Π vezes x quadrado. Então, π vezes raiz cúbica de y quadrado. Tá bom. Ok? Então, o que estamos obtendo nesse caso? Por que estamos obtendo isso? Na verdade, se olhamos esse cilindro aqui, o que é o volume desse cilindro aproximante? Esse cilindro aqui é um cilindro aproximante. Então, o seu volume é o quê? O volume é AY delta Y. Tá bom? Mas esse AY delta Y é igual ao quê? Isso é π y2 delta y. Ok. Então, como esse sólido se encontra entre quais números? Y igual a 8 e y igual a 0. Então, isso é 0, 8. Aqui temos 0, 8. Vou escrever aqui. Temos 0 e aqui temos 8. Ok? E então, como vamos achar o volume? O volume vamos achar com essa fórmula aqui. V é igual a quê? O volume é de 0 a 8 a y dy. Ok? De novo, por que estou fazendo agora isso aqui? Porque nós podemos aproximar, cortar isso em fatias, exatamente como fizemos quando temos uma rotação em torno do eixo X, e então, se aproximamos essas fatias a esse volume, vamos obter o quê? Volume é isso, AY dy, onde esse AY vai ser essa seção transversal aqui, que já achamos. E é esse aqui, PY2 sobre 3. PY elevado a 2 sobre 3. Então, o que vamos obter? Aqui vamos obter de 0 a 8, π, y2 sobre 3, dy. E basta resolver essa integral. Mas isso é o quê? Π vezes y2 sobre 3 mais 1, 2 sobre 3 mais 1.
de 0 a 8. Tá bom? Isso é o quê? Π 3 sobre 5, y elevado a 5 sobre 3. De 0 a 8. E isso é o quê? Facilmente podemos ver, se substituirmos 8 nesse valor aqui, vamos obter 96 sobre 5 vezes π. Ok? Então, 96 sobre 5 vezes π. De novo, qual foi a diferença nesse caso? Nesse caso, tivemos uma região delimitada nessa forma e uma rotação em torno do eixo y. Quando temos uma rotação em torno do eixo y, pegamos como sessão transversal o quê? Estamos escolhendo planos perpendiculares ao eixo y que passam por ponto y. E nesse caso, obtemos essa seção transversal aqui. E o que é esse raio aqui? Nós sabemos que no ponto y, quando passa no ponto y, o raio é exatamente esse x aqui. Mas x é dada com essa fórmula aqui. Por isso, temos a y, né, exatamente dada nessa forma aqui. Mas agora o volume é de 0 a 8 de AY dy. Ok? E nessa forma, continuando, chegamos resolvendo a integral definida, obtemos o valor exato desse volume. Ok. Ok, e qual foi a ideia? Nesse caso, a ideia principal foi, ok, como a região é girada em torno do eixo Y, faz sentido fatiar o sólido perpendicularmente ao eixo Y e, portanto, integrar em relação a Y. Tá bom. Agora vamos ver um outro exemplo, ok? Onde, em vez de obter um disco, vamos obter algo diferente. Na verdade, vamos obter um anel. Mas vamos, no início, escrever um exemplo e depois vamos tentar resolver o mesmo. Exemplo 5. A região R delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x quadrado é girada ao redor do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Encontre o volume do sólido resultante. Tá bom. No início, vamos tentar ver qual é a nossa região. É bem fácil esboçar essa região. Então, temos a reta y igual a x. E temos a parábola. Então, só para... Ops. Ok, vou tentar de novo. Ok. Temos então essa região aqui. Tá bom? Essa é a parábola y igual a x quadrado. E agora o que temos? Obtemos um sólido, ok? Pela rotação dessa região aqui em torno do eixo x. Então, temos uma rotação aqui.
em torno do eixo x. E o que vamos obter nesse caso? Se olharmos bem, em vez de esboçar isso, eu vou tentar esboçar uma seção transversal. Então, de novo, quando estamos fazendo essa rotação e pegando um plano aqui, vamos obter o quê? Vamos obter o seguinte. Tentam pensar um pouco. Vamos obter isso. E de novo. Então, vamos obter um anel. Por quê? Porque nesse caso, estamos obtendo o quê? Podemos pegar esse pedacinho aqui. E se pegarmos esse pedaço aqui e girarmos em torno do eixo Y, vamos exatamente obter um anel dessa forma. Ok? E então, quais são os raios nesse caso? Nesse caso, temos esse raio aqui é o quê? É o raio menor. Então, temos essa região. Tá bom? Então, temos esse raio menor que é o quê? Esse raio menor aqui é x quadrado. Temos aqui x quadrado. Eu vou escrever nessa forma. X quadrado. E temos esse raio maior. O que é isso? Por que temos x quadrado? Se olharmos aqui no ponto x, vamos obter o quê? Aqui vamos obter x, mas aqui vamos obter x quadrado. Por causa disso, esse é o raio pequeno que temos. Qual é o raio pequeno? De x até esse ponto aqui, de 0 até esse ponto, que é exatamente x quadrado. E no outro lado, temos o raio x. Por quê? Porque daqui até aqui. E esse é o ponto x. Então, temos, nesse caso, nessa forma, obtemos o quê? Nessa forma, e claramente, eu não escrevi aqui, temos o ponto 0 e o ponto 1 aqui. Ok? Por quê? Porque a interseção entre essa reta y igual a x e a parábola y igual a x quadrado é o quê? Temos que resolver x quadrado igual a x. Se temos x quadrado igual a x, x somente x, x igual a 0 e x igual a 1. Então, esses são os pontos de interseção. Por causa disso, temos exatamente essa região aqui. E agora temos que a seção transversal é dada nessa forma que temos aqui. Então, o que é isso? Essa é uma arruela ou um anel. E, em geral, temos o quê? Vou escrever explicitamente, raio interno, x quadrado. No outro lado, raio externo, x. Beleza. Mas agora, o que podemos dizer sobre a x? Sobre a área da seção transversal, podemos dizer que é o quê? Isso é igual a π vezes raio externo quadrado menos π vezes raio interno quadrado. Em outras palavras, AX é o quê? π vezes raio externo quadrado é π vezes x quadrado menos π vezes x quadrado quadrado. Então, é π vezes x quadrado menos x elevado a 4. Beleza, então nós já achamos a área dessa seção transversal. Então, o que vamos obter sobre o volume? O que isso implica? Isso implica que o volume é o quê? A integral de 0 a 1 a x dx. A x dx. Mas isso é de 0 a 1 π vezes x quadrado menos x elevado a 4 dx. E só falta resolver essa integral. Mas isso é bem fácil para resolver. Temos π vezes x cubo sobre 3 menos x elevado a 5 sobre 5, de 0 a 1.
E substituindo imediatamente, podemos obter que isso é 2π sobre 15. Ok? E com isso terminamos com a solução desse exercício aqui. Mas, de novo, o que foi a ideia? Só para fazer uma comparação entre esse exemplo e alguns dos exemplos anteriores. Quando essa região está bem preenchida, ok? Temos uma curva e sobre essa curva, então, temos a região toda. Nesse caso, quando estamos fazendo uma rotação dessa região, obtemos um disco. E o que vai ser o raio do disco vai ser exatamente o valor da função no ponto x, porque sempre estamos fazendo para achar a seção transversal, estamos fazendo o quê? Pegamos um plano que passa por x e é perpendicular ao eixo x. E achamos a sua interseção como sólido. Mas agora, quando temos algo como assim, nesse caso, onde temos uma função, uma outra função, e aqui não é preenchida. Quando estamos fazendo a rotação dessa região, obtemos o quê? Em vez de obter um disco, obtemos um anel. E esse anel tem um raio interno, que é esse pedacinho aqui, o raio externo, daqui até aqui. E nesse caso, só identificamos qual é o raio interno, qual é o raio externo, e claramente a área desse anel é o quê? É a área do círculo maior ou do disco maior, que é π vezes raio externo quadrado, menos a área do disco menor, que é π vezes raio interno quadrado. Substituindo isso no nosso caso, onde temos que integrar de 0 até 1, obtemos que a área dessa região, o volume desse sólido resultante que temos no nosso exemplo é exatamente 2π sobre 15. Tá bom? Agora vamos tentar ver o que está acontecendo quando, em vez ao redor do eixo x, estamos tentando achar, precisamos achar o volume quando fazemos rotação dessa região em torno de um outro eixo, ok? E esse é o assunto do próximo exemplo. Então, temos exemplo 6. A região R delimitada pelas curvas y igual a x, y igual a x quadrado, é girada em torno da reta y igual a 2. Encontre o volume do sólido resultante. Encontre o volume do sólido resultante. Ok. Então, qual a situação? Nesse caso, temos o quê? Na verdade, temos a mesma região, mas estamos girando em torno do eixo y igual a 2. E vamos ver o que vamos obter nesse caso, ok? Então, temos o seguinte. Vou tentar esboçar a região no início. Ok. Tá bom. Então, temos o seguinte. Beleza, vamos pegar isso.
E a nossa região é essa região aqui. Podemos aqui pegar o eixo y igual a 2. Ok. Então, vamos obter isso. Tá bom. Então, essa é a nossa região, ok? Temos essa região aqui. E estamos girando essa região em torno desse eixo y igual a 2. E o que vamos obter? Em princípio, vamos obter o quê? Vamos obter isso. Essa é a nossa região. E essa é a nossa região aqui. Tá bom. Estamos obtendo esse sólido aqui. Tá bom? Ok. Então, não aparece muito bem aqui exatamente o que está acontecendo, mas lembram o que temos. Temos essa região aqui, e estamos fazendo isso mesmo aqui. Agora, o que vamos obter? Como vamos calcular a área nesse caso? Como podemos ver de novo o que estamos obtendo? Na verdade, nesse caso, aqui não é preenchido. Essa parte aqui, só um minutinho, talvez seria melhor. Essa parte. Então, o que vai ser preenchido? Tudo vai ser exatamente, chega dessa parte aqui. Então, temos isso, e temos isso. Claramente, vamos ter, essa parte vai preencher algo, tá bom? Agora, vamos tentar cortar de novo com um plano PX, que passa por um ponto X aqui. Ok? E que é perpendicular ao eixo X. Então, aqui temos o eixo Y, temos o eixo X. E então, temos SX, tá bom? E agora, daqui vamos obter o quê? Olhando aqui, vamos obter esse é o nosso raio. Qual raio é esse aqui? Nesse caso, vamos obter, ou talvez seria melhor fazer abaixo. Ok? Só um minutinho. Vamos escolher o nosso X aqui. O nosso X é exatamente aqui. Ok. E agora, o que vamos obter? Temos esse ponto, essa parte aqui. Claramente, esse aqui, esse pedaço, esse é o quê? Esse é o raio externo. Mas o que é esse raio externo? Esse raio externo aqui é igual ao quê? 2 menos x quadrado. E no outro lado, temos esse outro pedacinho aqui. O que é isso? Esse é o raio interno. Raio interno é o quê? 2 menos x. Por quê? Porque esse é 2. Esse valor de 0 até, temos até 2. E aqui temos 2 menos x, é esse raio aqui, 2 menos x quadrado, essa distância aqui. Ou se esboçamos o nosso anel, vamos obter o quê? Então, podemos esboçar o nosso anel aqui. Ok? E vamos obter, na verdade, no caso de cessar transversal o álcool aqui, e vamos obter o quê? Raio externo. Raio externo é o quê? 2 menos x quadrado.
E raio interno, 2 menos x. E sempre é bom, temos que identificar esses raios, ok? Mas só para não confundir, vamos pensar de novo. Temos essa região aqui. Estamos girando em torno do eixo y igual a 2 e estamos obtendo um sólido, ok? E agora, a ideia é que como calcular o volume desse sólido. Se pegarmos uma seção transversal que passa por x, vamos obter o quê? Vamos obter um anel desse tipo aqui. E agora? Qual é o raio externo? O raio externo que eu tenho aqui é exatamente de 2 até esse ponto aqui. Mas esse ponto, no ponto x, é o quê? X quadrado. 2 menos x quadrado é essa altura aqui. Por isso, o raio externo é 2 menos x quadrado. E aqui, como amarelo, que eu escrevi, é 2 menos x, porque não esqueçam que essa aqui é só a reta y igual a x. Por isso, no ponto x, esse ponto é x e temos 2 menos x. Esse é o raio interno. Ok. E agora, o que podemos dizer sobre a área da seção transversal? Então, a área da seção transversal é o quê? A área da seção transversal é π vezes o raio externo quadrado menos π vezes o raio interno quadrado. E essa é a nossa área da nossa seção transversal. Ok. E agora, para achar o nosso volume, nós temos que fazer o quê? Para achar o volume, só temos que substituir na nossa fórmula de volume. O volume é o quê? O volume é de 0 a 1. Por que de 0 a 1? Porque essa é a interseção de x e x quadrado é exatamente nos pontos 0 e 1, como no exemplo anterior. E temos aqui a x dx. Mas o que é isso? Isso é igual a π vezes de 0 a 1, de 2 menos x quadrado, menos 2 menos x quadrado, dx. Ok? Mas isso é igual ao quê? Isso é igual a π vezes de 0 a 1, x elevado a 4, menos 5x, mais 4x dx. Isso é igual ao quê? π vezes x elevado a 5, menos 5x quadrado sobre 2. Só um minutinho, aqui temos x quadrado, desculpa. X cubo sobre 3, mais 4x quadrado sobre 2. De 0 a 1. Tá bom? E o que é isso? Isso é, depois de substituir, 8π sobre 15. Tá bom? Ou, em outras palavras, o volume é 8π sobre 15. Simplesmente substituindo os valores nesse caso, vamos obter que o volume é 8π sobre 15. Beleza. E então, nesse caso, obtemos que, de novo, não foi difícil achar o volume desse sólido, mas qual foi a ideia principal? Sempre a ideia é determinar o raio externo e o raio interno, ok? E, em geral, temos dois cenários. Quando temos revolução de... Então, em geral, um sólido de revolução é um sólido obtido pela rotação de uma região em torno de um eixo. Então, vou escrever aqui, sólido de revolução. O que é sólido de revolução? Então, um sólido de revolução é um sólido obtido pela rotação de uma região em torno de um eixo. Ok? Esse é um sólido de revolução. E o que acontece? Em geral, quando temos um sólido de revolução, em geral,
Em geral, temos. Ok. Ou V igual de A até B, AX dx, ou V igual de C até D, AY dy. Isso depende de quê? Isso depende do fato que estamos fazendo uma rotação da região em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Quando estamos fazendo a rotação de uma região em torno do eixo X, o volume é dado com essa fórmula, onde AX é o quê? É a seção transversal, então, onde o plano perpendicular ao eixo X, que passa pelo ponto X, intercepta o sólido. Outro lado, quando temos, então, uma rotação de uma região em torno do eixo Y, vamos usar essa fórmula, onde SAY é o quê? SAY é a seção transversal que obtemos como? Pelo plano que passa por ponto Y e é perpendicular ao eixo Y. Ok? Beleza. Mas agora, que tipo de seções transversais podemos obter? Obtemos, em geral, dois tipos de seções transversais. Agora, se a seção transversal é um disco, então, o que podemos dizer sobre A? A igual π vezes raio quadrado. Então, a seção transversal é π vezes o raio quadrado de quê? Onde do raio quadrado do raio do disco, ok? Dependendo se temos aqui AX ou AY. Nesse caso, isso depende de x e S é uma função de y. E temos o segundo cenário que pode acontecer é o quê? Se a seção transversal é uma arruela, ou anel, em outras palavras. Então, nesse caso, temos o quê? Nesse caso, a área da seção transversal é o quê? Π vezes raio externo quadrado menos π vezes raio interno quadrado. Tá bom? E agora já conhecemos todos os cenários que podem acontecer. Mas, na verdade, é muito bom tentar entender o que está acontecendo em vez de memorizar as fórmulas, ok? E esse método que discutimos até agora se chama o método do disco. Por quê? Porque estamos aproximando o volume de um sólido por quê? Com quê? Por cilindro, ou por discos, nesse caso, ok? Estamos calculando na verdade, a área de um disco e usando essa seção transversal para calcular o volume. E daqui a pouco, agora vamos falar sobre um outro método que pode ser bem mais fácil em alguns casos, tá bom? Ok, agora vamos continuar de novo com volumes. Alguns problemas de volumes são difíceis de lidar pelo método do disco, ok? Daqui a pouco vamos ver um exemplo. Então, por causa disso, seria bom tentar entender outros métodos para calcular volumes de sólidos, ok? Então, em geral, o que temos? Vamos usar um método que se chama, como o título está dizendo, um método de calcular volumes por cascas cilíndricas, ok? Vamos tentar, então, pegar uma casca cilíndrica e ver como podemos achar o volume de uma casca, e depois cilíndrica, e depois vamos ver como podemos aplicar essa ideia para calcular volumes em geral. Então, temos o seguinte.
Ok. Pegamos uma casca cilíndrica aqui. Ok. E aqui... Ok. Então, temos uma casca cilíndrica aqui. E temos o quê? Temos esse raio aqui e esse raio aqui. Então, posso dizer que aqui é esse R2 e o menor raio é R1. Ok. E então, eu vou escolher aqui ΔR, esse pedacinho aqui. O que é ΔR? ΔR é a diferença dos raios. Então, temos aqui um círculo exterior e um círculo interior, e dois raios diferentes. Agora, essa é uma casca cilíndrica, ok? Nesse caso, temos uma casca cilíndrica. Ok, mas como podemos achar o volume dessa casca cilíndrica? O volume é o quê? O volume do cilindro exterior menos o volume do cilindro interior. Então, temos, isso é igual, π R2 quadrado H, então H é a nossa altura, ok? Temos H a nossa altura menos π vezes R1 quadrado H. Mas isso podemos escrever como π vezes R2 menos R1, R2 mais R1, H. Isso igual 2π, R1 mais R2 sobre 2, H, vezes R2 menos R1. Tá bom? Então, agora, seja ΔR, então, seja ΔR igual a R2 menos R1. Essa é a espessura da casca. Então, a espessura da casca. E então, o que obtemos? E nesse caso, eu posso escrever R igual 1 sobre 2, R1 mais R2. Vamos denotar isso como o raio médio da casca. Tá bom? Mas de qualquer jeito, então, o que temos sobre o volume? Sobre o volume dessa casca, temos essa fórmula aqui. E sabemos que esse R2 menos R1 é exatamente ΔR. Vamos denotar por ΔR. E esse aqui, esse R aqui, essa parte aqui é o raio médio da casca. Então, temos 2π vezes o raio médio da casca, vezes a altura, vezes a espessura, que é ΔR. Ok? Agora sabemos, na verdade, como podemos achar o volume dessa casca cilíndrica. Agora vamos considerar um caso geral. Então, vamos começar com isso. Então, considere esse sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região limitada por
y igual a f de x. Onde f de x maior ou igual que zero. Y igual a zero. X igual a. E y igual a b. E x igual a b. Onde b for maior que a, maior ou igual que zero. Ok? Então, vamos considerar uma região dada como aqui. Então, podemos tentar dar um exemplo, esboçar um gráfico que apresenta uma região dessa forma. Então, temos yx e vamos pegar uma região aqui. Temos essa função, y igual a f de x, e temos essa região. Ok? Mas agora, o que é o sólido, o nosso sólido? O nosso sólido nós obtemos pela rotação dessa região em torno do eixo y. Ok? E então, vamos tentar, fazendo isso, vamos obter o quê? Então, fazendo isso, vamos obter o seguinte. Eu vou tentar esboçar agora isso. Só um minutinho. Ok? Então, temos essa função. Ok? E aqui a mesma coisa. Ok. Então, temos um sólido dessa forma, mais ou menos. Então, vamos obter ok. Mais ou menos temos um sólido desse tipo, mas acho que mais provavelmente para todo mundo está claro mais ou menos qual é a ideia, ok? Agora, como obtemos esse sólido, qual vai ser a ideia? O que precisamos, o que vamos tentar calcular nesse caso? A ideia é o seguinte: dividimos AB em n subintervalos. Em n subintervalos, xi menos 1, xi, da mesma largura Δx. Então, da mesma largura Δx. Como no caso das áreas, de calcular áreas, tá bom? Agora, o que mais podemos fazer? Vou passar a nova página. Seja xi o ponto médio do iésimo subintervalo. Então, seja xi o ponto médio de xi menos 1, xi. Ok. Agora, se um retângulo... Agora, vamos tentar voltar aqui. Vamos tentar voltar aqui.
E se pegamos, se escolhemos aqui dois pontos, x1, xi menos 1 e xi, e a ideia é temos um retângulo aqui, ok? E a ideia agora é o seguinte, se esse retângulo, se um retângulo com base xi menos 1 xi e altura, então aqui essa altura aqui, eu posso usar para essa altura aqui, altura f de xi, dessa forma. Então, se um retângulo com essa base aqui, e a altura f de xi, onde esse xi é o ponto médio, é girado ao redor ao eixo y, então obtemos o quê? Vamos obter uma casca cilíndrica, exatamente como no slide anterior. Então, obtemos uma casca cilíndrica com raio médio xi, ok? Com raio médio SXI, altura f de xi e espessura ΔX. Então, essa é a espessura ΔX, porque ΔX é exatamente essa espessura. Então, vamos obter ΔX é a espessura, a altura vai ser f de xi nesse ponto aqui. E o que mais temos? Então, temos que o raio médio é exatamente esse ponto xi. E o que vai ser o volume dessa casca cilíndrica? O volume dessa casca cilíndrica, que vamos obter nesse caso, vai ser o quê? O volume vai ser dado por BI igual 2π xi vezes f de xi, aqui, vezes ΔX. Então, esse vai ser o volume de quê? Da casca cilíndrica que vamos obter se girarmos o quê? O retângulo de xi menos 1 até xi, da região, da nossa região. Mas então, isso vai dizer o quê? Isso vai dar o quê? Isso vai dar, usando essa ideia, vamos obter que o volume, na verdade, do sólido que estamos obtendo vai ser o quê? Se pensamos, se voltarmos aqui, podemos perceber que, com esse retângulo, nós vamos obter uma casca cilíndrica aqui. Quando vamos obter um outro retângulo, vamos obter uma outra casca cilíndrica. E assim por diante, até chegar até aqui. Então, estamos achando, podemos achar o volume desse sólido aqui, aproximando a mesma por cascas cilíndricas. Então, estamos dividindo, em vez de discos, em cascas cilíndricas. E a soma de dos volumes de todas essas cascas cilíndricas vai dar o volume desse sólido, então, o volume total do sólido. E, então, o que vai ser o volume? O volume vai ser exatamente limite dessas cascas cilíndricas, dos volumes das cascas cilíndricas que obtemos, aproximadamente, aqui VI, e, na verdade, vai ser o limite da soma desses volumes. Então, temos soma igual a 1 até n, limite quando n tende a infinito. Cada vez quando n é maior, esse volume aqui, essa soma, aproxima mais esse volume aqui. E quando n tende a infinito, obtemos exatamente o volume. Mas agora, interpretando esse limite como limite de uma soma de Riemann, isso vai dar o quê? Isso vai dar que o volume é de A até B, 2πx, f de x dx. E então, obtemos uma nova fórmula para achar o volume de um sólido. Ok? Então, isso implica o quê? Temos o quê? Temos o seguinte. O volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região sob a curva
y igual a f de x de A a B é volume igual de A a B 2πx f de x dx. Ok? Então, isso é o que temos em geral. E para entender melhor, na verdade, podemos tentar. Então, essa é a fórmula. Ok? Mas podemos pensar nesse volume aqui. V igual de A a B. E vamos escrever assim. 2πx. Mas isso é o quê? Isso representa a circunferência. Circunferência. Vezes f de x. E essa representa a altura. E no final temos dx. E essa é a espessura. Então, por que eu escrevi dessa forma? Porque se pensamos em uma casca cilíndrica, temos a circunferência das casca cilíndrica, a altura e a espessura. E a integral é o que? Representa, então, somamos todas as cascas cilíndricas e obtemos o volume. Por causa disso, temos essa fórmula aqui, V de A até B, 2πx, f de x, dx. Ok, agora vamos ver um exemplo concreto onde podemos aplicar esse método. Exemplo 7. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região delimitada por y igual 2x² menos x³ e y igual a 0. Ok? Vamos tentar resolver agora esse exercício. Então, o que temos? Vou tentar esboçar o gráfico. Ok. Então, mais ou menos, o gráfico tem essa forma aqui, 0, yx. Tá bom? Ok. Agora temos o quê? Podemos pegar aqui o ponto x e vamos obter isso. Então, esse é o nosso x. E no ponto x temos
Ok. E essa é a maneira como estamos obtendo uma casca cilíndrica aqui. Tá bom? Então, nessa forma, estamos obtendo uma caixa cilíndrica. Mas no ponto X, agora o que precisamos achar? Nós sabemos que temos que achar a altura. O que está acontecendo? O que é essa altura? Essa altura é exatamente, essa altura aqui dessa casca cilíndrica é o quê? É de 0 até essa função, mas no ponto X, o que é a nossa função? A nossa função é y igual 2x² menos x cubo. Então, essa altura aqui é exatamente 2x² menos x cubo. Tá bom? Então, uma casca típica tem raio x. Então, o nosso raio é x. Ok? Circunferência 2πx e a altura é exatamente isso aqui. Tá bom? Então, vamos escrever isso. Uma casca típica tem raio x. Circunferência 2πx. E a altura f de x igual 2x² menos x cubo. Agora, pelo método das cascas, o volume é o quê? Usando o método das cascas, temos o quê? O volume é de 0 a 2. Por quê? Porque com certeza sabemos que temos de 0 a 2. Temos que integrar daqui até aqui o raio x. X muda de 0 a 2. De quê? 2πx vezes 2x² menos x cubo dx. Isso é o quê? Isso é igual a 2π de 0 a 2, 2x cubo menos x elevado a 4 dx. Vai ser fácil resolver essa integral. É 2π x elevado a 4 sobre 2 menos x elevado a 5 sobre 5 de 0 a 2. Isso é 2π vezes 2 elevado a 4 sobre 2 menos 2 elevado a 5 sobre 5. Isso é 2π vezes 8 menos 32 sobre 5 igual 16 sobre 5π. Tá bom? Então, nessa maneira, calculamos o volume desse sólido. O que é o volume? 16 sobre 5 vezes π. Ok? Então, esse foi um exemplo como calcular o volume usando o método das cascas cilíndricas. Agora, se vocês vão tentar, vocês podem tentar claramente usar o método do disco para calcular esse volume. Mas nesse caso, nós temos que para achar os raios internos e externos, porque, de novo, vamos obter um anel ou uma arruela, mas para achar os raios internos e externos, temos que resolver essa equação cúbica. E não é fácil resolver equações cúbicas. Por causa disso, nesse caso, nós evitamos resolver a equação cúbica aplicando o método das cascas, ok? E agora vamos fazer mais um exemplo que vai ser, na verdade, o último exemplo sobre volumes, ok? Temos exemplo 8. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação
em torno do eixo Y da região entre y igual a x e y igual a x quadrado. Tá bom? Ok. Vamos primeiro, no início, tentar esboçar essa região, que já esboçamos várias vezes nos exemplos anteriores. Ok? Então, temos essa região. Essa é a nossa região. Temos y igual a x, x quadrado, e esse aqui é o ponto 1. A interseção entre essas duas curvas, 0 e 1, o eixo y, o eixo x. E agora, se fazemos, pegando essa região, pela rotação dessa região, temos um sólido aqui. Ok? E agora, qual a ideia nesse caso? Então, estamos fazendo a rotação em torno do eixo Y. Tá bom? Qual sólido? Desse sólido aqui. E no caso de rotação, se fazemos a rotação, vamos obter o quê? Vamos obter o seguinte. Então, temos aqui esse pedacinho. Isso vai ser como esse aqui. Se aqui temos o ponto X. Ok? Então, vamos obter o quê? Vamos obter um cilindro. Uma casca cilíndrica. Ok? E agora, qual a ideia nesse caso? O que é o raio dessa casca cilíndrica, ou desse cilindro aqui? O raio é exatamente X, ok? Então, nesse caso, temos raio dessa casca cilíndrica é X. Só um minutinho. Raio X. Mas qual a ideia agora? A ideia é achar a altura. O que é essa altura aqui? E se nós pensarmos sobre a altura, vamos pensar o que é essa altura? A altura é a diferença entre S aqui e S aqui. O que é S aqui? É X. E essa parte aqui é X quadrado. Então, a altura é X menos X quadrado. Tá bom? Mas agora, como vamos achar o volume? Então, temos raio X, altura X menos X quadrado. O que vai ser o volume? Agora é fácil achar o volume. O volume é o quê? A integral de 0 a 1 de 2πx, que é a circunferência, porque o nosso raio é x. E o que é a nossa altura? F de x. Então, nos exemplos anteriores, mas aqui não temos mais f de x. A altura achamos diretamente aqui. Então, tivemos f de x quando temos só uma função aqui, mas aqui temos uma função menos uma outra função. Então, a altura é a diferença dessas duas funções. Nesse caso particular, x menos x quadrado. Por isso, aqui vamos obter x menos x quadrado dx. E só precisamos calcular essa integral. Mas o que é essa integral? 2π de 0 a 1 de quê? X quadrado menos x cubo. Isso é 2π x elevado a x cubo sobre 3 menos x elevado a 4 sobre 4 de 0 a 1. Então, temos isso de 0 a 1. E
O que vamos obter? 2π vezes 1 cubo sobre 3 menos 1 elevado a 4 sobre 4. Isso é 2π vezes o quê? 2π vezes, agora vamos obter aqui 6, vamos obter, ok, 12. Diretamente. Se olhamos, 1 sobre 3 menos 1 sobre 4 é o quê? 12, vamos obter 4 menos 3. Isso é igual, claramente, π sobre 6. Então, o que obtemos? O volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y dessa região entre y igual a x e y igual a x quadrado, então, dessa região aqui, é igual ao quê? É igual, esse volume aqui, é igual a π sobre 6. Ok. E com isso, com esse exemplo, acho que já podemos terminar essa aula. Só lembra que tem dois métodos, ok? Tem dois métodos diferentes para calcular volumes. O primeiro método é o método do disco, e os primeiros 6 exemplos que calculamos exatamente usaram esse método. Mas, algumas vezes, não é fácil aplicar o método do disco. E, nesse caso, podemos tentar aplicar o método das cascas cilíndricas. É exatamente o que fizemos nos últimos dois exemplos, nos exemplos 7 e exemplo 8. Ok, eu vou parar aqui, tá bom? E vamos continuar na próxima aula, onde vamos falar sobre a integração por partes. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau.